Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesse vídeo, nós vamos terminar a apresentação que fala sobre o modelo de fatores específicos. Vamos embora? O modelo de fatores específicos, pessoal, busca explicar o impacto do comércio internacional na distribuição de renda dentro de um país, considerando que alguns fatores de produção, como o capital, por exemplo, são específicos para determinados setores no curto prazo, enquanto a mão de obra é móvel entre os setores. Diferentemente do modelo ricardiano, que já vimos aqui, que prevê ganhos para todos os participantes do comércio, esse modelo reconhece que o comércio pode gerar vencedores e perdedores. Em uma economia pessoal com dois setores, X e Y, cada um utilizando capital específico, KX e KY, e trabalho móvel, a abertura do comércio e a consequente mudança nos preços relativos afetam diferentemente os fatores de produção. O aumento no preço relativo de X, por exemplo, pessoal, beneficia os proprietários do capital específico do setor X, que é representado por KX, pois aumenta a demanda por trabalho nesse setor e, consequentemente, a remuneração do capital. Por outro lado, pessoal, prejudica os proprietários do capital específico do setor Y, que aqui a gente representa por KY, que enfrentam uma diminuição na demanda por trabalho e, portanto, uma menor remuneração do capital. O impacto nos trabalhadores é ambíguo, como já vimos, e depende de seus padrões de consumo. Se eles consomem principalmente o bem cujo preço aumentou, que nesse exemplo é o bem X, podem perder poder de compra, enquanto se consomem principalmente o bem cujo preço relativo diminuiu, nesse exemplo Y, eles podem ganhar. Vamos agora analisar um aumento proporcional em P de X e P de Y. Nós vamos investigar qual é o efeito de um aumento proporcional nos preços desses bens que estamos analisando. Um aumento, pessoal, proporcional nos preços de X e de Y desloca a curva do valor do produto marginal para cima, elevando a demanda por trabalho. O salário nominal aumenta na mesma proporção, mantendo o salário real, então, constante. Esse cenário não causa efeitos reais na economia, como nós vamos ver no gráfico, sendo análogo ao princípio da neutralidade da moeda. Vamos avaliar agora, graficamente, pessoal, os efeitos do aumento proporcional nos preços. Delta Px sobre Px vai ser igual a delta Py sobre Py. O primeiro movimento que a gente pode avaliar aqui é o movimento do ponto A para o ponto A', nesse gráfico que vocês estão vendo na tela. O que aconteceu aqui? É o movimento do aumento de preço de X, né? Desloca essa curva que vocês estão vendo vermelha, que é o preço multiplicado pela produtividade marginal, para a direita, para cima. E ela desloca também esse movimento de preço, delta Py sobre Py, desloca também essa outra curva que vocês estão vendo, que é P de Y multiplicado pela produtividade marginal. Ela também desloca. E aí o novo equilíbrio ele passa a ser B. Então, o aumento do preço relativo gera um aumento de W, de W1 para W2, como vocês podem ver. Lembre-se, aqui eu ainda estou falando de salário nominal e não de salário real. Eu ainda vou avaliar o aumento do salário real, tá? O que a gente percebe aqui, pessoal? Que Lx1 é igual a Lx2, que é igual a Ly1 igual a Ly2, tá? Eu tive um aumento de salário nominal, esse é o efeito aqui de um aumento proporcional nos preços, tá? Mas como eu tive um aumento também nos preços, o salário real, que é W sobre P, não se modifica. Então, eu tive aqui um aumento de salário nominal e não de salário real, nesse exemplo que a gente viu. O que eu
leva em consideração, o que eu acabo concluindo, é que o efeito real, nesse sentido, é nulo. Agora a gente vai ver a elevação apenas no P de x, com a variação do P de y igual a zero. E eu vou avaliar qual é o efeito de um aumento no preço de x nesse caso. O incremento no preço do bem x desloca a curva do valor do produto marginal para cima, aumentando então a demanda de trabalho nesse setor, no setor x. Isso, por sua vez, eleva o salário nominal, deslocando os trabalhadores do setor y para o setor x. Então, o delta P de x vai ter efeito naquela curva, que é o delta P de x, produtividade marginal do trabalho de x. Isso vai levar uma variação do salário e uma variação na quantidade de trabalho utilizado em x, o que não aconteceu no caso anterior. A quantidade de trabalhadores que se transfere do setor Y para o setor X depende de quê? Da quantidade ou da elasticidade das curvas de demanda de trabalho nos dois setores. Observem aqui agora o gráfico. O movimento é apenas na curva vermelha. Eu não tenho nenhuma variação aqui na curva na curva azul que representa o setor Y. Então, o ponto A passa para o ponto A' e depois, pelo aumento do preço, eu tenho um ajuste aqui para o ponto B. Eu tenho, então, um aumento de salário de W1 para W2, tá? Levando em consideração o efeito do aumento do preço relativo. Então, delta P de x sobre x é maior do que zero, e delta P de y sobre P de y é igual a zero, tá? E esse aqui é a representação, então, da variação do delta P de x. E aí sim, eu tenho um estado inicial de alocação de trabalhador diferente do estado final de alocação de trabalhador. Então, eu aumento a quantidade de trabalhadores aqui no setor X e diminuo a quantidade de trabalhadores no setor Y, levando em consideração que esses trabalhadores eles podem ser transferidos de um setor para o outro e que essa aqui é a quantidade finita de trabalhadores alocados nessa economia. O aumento no preço relativo do bem X desloca a curva do valor do produto marginal para cima no setor X, aumentando a demanda por trabalho e elevando o salário nominal. Trabalhadores se movem do setor Y para o setor X. O salário real em termos de bem X diminui, enquanto em termos do bem Y aumenta. O bem-estar dos trabalhadores, nesse caso aqui, é ambíguo, pessoal, dependendo da composição da sua cesta de consumo. Os proprietários do capital específico do setor X, que nesse caso é KX, ganham, enquanto os proprietários do capital específico do setor Y, que aqui nesse caso é KY, perdem. Esse cenário demonstra como o comércio pode gerar conflitos distributivos com ganhadores e perdedores. Vamos agora ao que acontece com o salário real. Vamos fazer aqui um resumo. O salário nominal aumenta, delta Px é maior do que o delta W, como a gente viu lá no gráfico. O salário real medido em termos de bem X, ele vai cair. O delta W menor do que zero e o delta Py igual a zero, quer dizer que o salário real medido em termos do bem Y aumenta. E o bem-estar do trabalhador, o que acontece com ele? É um resultado ambíguo, como já falei, depende da composição da cesta de consumo. Agora, pessoal, vamos ver o que acontece com a remuneração real dos fatores específicos, Kx e Ky. Antes de responder essa pergunta, vamos revisar a distribuição de renda ou produto para um dado salário nominal. Se o salário for W0, o setor contratará apenas um trabalhador, como eu vou mostrar para vocês. A divisão do valor do produto entre o fator específico e o trabalho pode ser visto no gráfico que eu já mostro para vocês. Então, a gente vai olhar esse ponto no gráfico da distribuição da renda, ou seja, do produto.
Qual é a composição da produção nessa economia? Qual é a quantidade produzida X e Y? Lembrando aqui que o L é o trabalho total, que é igual à soma do trabalho que for empregado no setor X mais o trabalho que for empregado no setor Y. Como a mão de obra é o único fator móvel, lembrando aqui, a estrutura de produção depende da distribuição de trabalhadores entre os dois setores. Assim, os trabalhadores serão contratados em cada setor, no X ou no Y, até que o W seja igual ao preço que multiplica pela produtividade marginal. Lembrando que a produtividade marginal de X é diferente da produtividade marginal de Y, e o preço de X é diferente do preço de Y. E aqui é o gráfico de demanda de trabalho, L de X, no setor X, tá? Eu estou representando aqui por essa curva azul, que é o preço de X vezes a produtividade marginal de X. Esse aqui é o que eu tenho quando eu contrato um trabalhador, como eu acabei de falar para vocês. Se o salário for W0, o setor contratará apenas um trabalhador. E essa será a divisão do valor do produto, tá, específico e o trabalhador. Essa área aqui que vocês estão vendo, tá, de 0 a W0, aqui até a curva de demanda de trabalhador, até um salário, é a folha salarial, tá? Eu estou pintando aqui de verde para você ver que é o ganho do trabalhador, o W. A divisão do valor do produto entre os fatores específicos KX e o trabalhador é dado pela soma dessas áreas. Então, a área que está aqui sem a pintura é a renda do fator específico. Aqui o fator específico é KX. E a área que eu pintei de verde é a remuneração do trabalhador, tá? Que no caso aqui foi alocado no setor X. Estou trabalhando e olhando aqui o setor X, LX e W. Agora, se eu tenho W1, que é menor do que W0, ou seja, o salário aqui diminuiu, o que aconteceu? Com W1 menor que W0, eu contrato mais trabalhadores, e digamos aqui 5 trabalhadores para esse novo salário. E como é que ficou essa distribuição da renda entre o prestador de serviço, que é o que tem o trabalho, tá? O que recebe W, e a de remuneração de quem tem o capital, tá? Essa é a folha de salário, agora aqui pintado de verde, tá? Que é a distribuição do produto entre o fator específico, aqui é a área que não está pintada, e o trabalhador. Essa aqui é a renda do fator específico, que é o KX, e essa aqui é a renda do trabalhador. O salário, o mesmo exercício pode ser feito aqui, alocando o salário real no eixo vertical e a demanda por trabalho sendo apresentada pela produtividade marginal. Eu só estou mostrando até agora o salário nominal e não o salário real. Agora vamos fazer um gráfico bem parecido. A distribuição do produto com W1 maior do que W0, e aí eu vou botar, em vez do salário nominal, o salário real, que é o W sobre P. E aqui continuo com a quantidade de trabalhadores no setor X. O retângulo verde continua sendo a folha de salário e aqui a renda do fator específico, tá? O que acontece com a remuneração real de KX quando o salário real cai? O que aconteceu com essa área aqui? Você consegue enxergar já? Ela aumentou ou ela diminuiu? Bom, como vocês viram, ela aumentou. Ela era desse tamanho e agora ela é desse tamanho. Então, a renda real do fator específico, quando eu tenho esse cenário, a renda real do fator específico ele aumenta. Então, a renda real dos proprietários de KX, que é o fator específico do setor X, ele aumenta em termos do bem X. E em relação ao bem Y? Vocês sabem me responder isso? Então, renda real dos proprietários de KY em termos de Y também aumenta. Proprietários de KX são, então, a favor do comércio. O que acontece com a remuneração real de KY quando o salário real aumenta?
Nós vamos ver isso graficamente. Aqui agora, continuamos com o mesmo gráfico, a renda real do fator específico, com o W0, ou seja, o salário inicial, o salário real inicial. Agora, o salário real final, ainda no setor Y. E essa renda real do fator específico vai cair. Quero que vocês observem aqui que eu tenho W sobre PY, tá? E KY, e não mais W sobre P de X. Eu estou analisando P de Y, tá bom? Aqui, W0 sobre PY0 é menor do que W1 sobre PY1. O que aconteceu então com a renda do fator específico, que nesse caso é o Y, ela diminui. Observem aqui que eu tenho essa modificação, diferente do setor X. Então, a renda real dos proprietários de KY diminui em termos de Y, tá? Lembrando aqui que é em termos de Y. Como o preço relativo de X aumentou, então a renda real dos proprietários de KY em termos do bem X também vai cair. Proprietários de KY são, então, contra o comércio. Vamos passar agora para uma análise algébrica, né? E não mais uma análise gráfica desse ponto. Agora, pessoal, vamos passar da análise gráfica para a análise algébrica, como eu falei para vocês. Uma característica importante da função de produção aqui utilizada é que ela tem retornos constantes de escala. É que a produtividade marginal dos fatores depende da dotação relativa dos fatores e não das quantidades absolutas. Considere, por exemplo, essa função Cobb-Douglas. X é igual a L que multiplica K, o L elevado a A e o K elevado a 1 menos A. Quais são os retornos de escala aqui nessa função Cobb-Douglas? Bom, eu multiplico todos os fatores por uma constante. Pode ser o lambda. E no final, eu consigo isolar esse lambda. E esse lambda elevado a A multiplicado por lambda 1 menos A fica igual a lambda. Então, isso mostra que eu tenho um retorno constante de escala, porque x é igual a lambda x. O novo produto x' é igual ao produto anterior, x, multiplicado por essa constante, no caso lambda. Logo, essa função apresenta retornos constantes de escala. Agora, a gente vai calcular a produtividade do capital, usando aquela função Cobb-Douglas. Eu vou calcular a produtividade marginal de K, derivando essa função de produção em relação a K. Eu vou derivar essa função de produção em relação a K e vou obter esse resultado. L de A, que multiplica 1 menos A, que multiplica K elevado a menos A. Aqui eu cortei o 1 com o menos 1. Eu vou reorganizar de novo essa produtividade marginal de K e ela vai depender da quantidade de trabalhadores por unidade de capital. Aqui, ó, L dividido por K. Como A é uma constante aqui, pessoal, a produtividade marginal de K depende da quantidade de trabalhadores por unidade de capital e não da quantidade absoluta dos fatores. Por exemplo, se duplicarmos a quantidade de L e K por 2, a produtividade marginal aqui nesse caso vai permanecer constante. Isso significa que a produtividade marginal do capital depende da quantidade de trabalhadores disponível por equipamento ou por máquina. Agora, pessoal, eu vou calcular a produtividade do trabalho e não do capital. A mesma coisa, pego a função de produção Cobb-Douglas, só que agora eu vou derivar em relação a L. Delta X sobre delta L, tá? E aqui eu vou aplicar a primeira derivada, vou reorganizar e eu encontro que a produtividade marginal de L depende da quantidade de capital por trabalhador, o inverso. Por exemplo, a quantidade de máquinas que cada trabalhador dispõe
para executar a sua função aqui. Então, para verificar o que aconteceu com a remuneração real dos fatores específicos, Kx e Ky, precisamos verificar o que aconteceu com a quantidade de trabalhadores por unidade de capital, respectivamente. L sobre x, Lx sobre Kx e Ly sobre Ky em cada setor. Eu tenho que observar aqui a condição de maximização de lucro. Qual é essa condição? W sobre P tem que ser igual à produtividade marginal de L, que é uma função dessa razão, K sobre L. E a remuneração do capital, que é Rx, tá? O capital alocado aqui no setor X, tá? O capital real, depende da produtividade marginal do capital, que é uma função de Lx sobre Kx. Da mesma forma, na mesma dinâmica que eu acabei de mostrar, o R de Y sobre P, ou seja, a rentabilidade do capital real, é a produtividade marginal do capital Y, no capital alocado no Y, que é igual a uma função que relaciona, tá, o Ly sobre Ky. Os efeitos, então, pessoal, do comércio provocado pelo aumento no preço relativo de X provoca os seguintes efeitos na distribuição de renda. Trabalhadores, efeito ambíguo, pois o bem-estar dele depende da composição da cesta de consumo. Se a participação do bem X é maior, ele ganha. Se for menor, ele perde. Com relação aos proprietários do fator específico Kx, eles ganham, sendo então favoráveis a esse tipo de comércio. E os proprietários dos fatores Y, o Ky, eles perdem, sendo contrários a esse tipo de comércio. Só lembrando, como Kx e Ky são fixos, é suficiente conhecer o que acontece com Lx e com Ly quando o comércio ocorre com o aumento nos preços relativos do bem X. O gráfico a seguir mostra, então, o que acontece. Lx sobre Kx aumenta, o que implica que a produtividade marginal de Kx também se eleva. Logo, a remuneração real do capital específico do setor X sobe, Ly sobre Ky. Ele cai, portanto, a remuneração real do capital específico do setor Y diminui. Só lembrando aqui, Lx, Kx é a remuneração real do capital específico do setor X. A gente vai relembrar aquele gráfico, tá? Aqui eu tenho o aumento do preço de X, tá vendo? Aqui eu desloco essa curva vermelha para cima e para a direita. Meu equilíbrio era no ponto A, tá? E eu tenho aqui o efeito, nesse ponto aqui, o efeito da variação do preço. Há um ajuste aqui no salário, tá? E eu tenho o equilíbrio no ponto B, porque eu retorno, tá, a cruzar a curva aqui de demanda de trabalho do setor Y. Tá vendo? Então, o que eu tinha? Eu tinha esse uso de X, L1, Lx1 e Ly1. Depois, o que acontece? Eu tenho um aumento da quantidade de trabalhadores utilizados aqui no setor X e uma diminuição dos trabalhadores utilizados no setor Y, tá? Então, a remuneração real do capital específico do setor X sobe, porque eu uso mais trabalhadores agora aqui, e a remuneração real do fator capital aqui diminui no setor Y. Esse é o meu resultado final. O que acontece então com a remuneração de Kx? Eu aumento o número de trabalhadores no setor X, cada unidade de capital dispõe de maior quantidade de trabalho, eu aumento a produtividade então de Kx. A remuneração real de Kx se eleva, os proprietários de Kx são então a favor do comércio. E o que acontece com a remuneração de Ky? Bom, resumidamente, diminui o número de trabalhadores no setor Y, como eu mostrei no gráfico. Cada unidade de capital dispõe de menor quantidade de trabalho,
diminuindo então a produtividade do capital alocado nesse setor. A remuneração real do capital se reduz, então o que acontece? Os proprietários desse capital, que é o capital alocado no setor Y, eles são contra o comércio. Então, eu vou olhar agora a posição dos grupos sociais com o comércio, que aumenta a razão de preços, P de X sobre o P de Y. Os trabalhadores são favoráveis ou contrário, dependendo da composição da cesta de consumo. Como eu já falei um pouco antes, os proprietários do capital específico do setor X são favoráveis e os proprietários do capital específico do setor Y são contrários. Sobre a determinação do preço relativo no mercado ou no mundo real. Até agora a gente fez uma suposição de que o preço relativo no mercado internacional é dado. No entanto, o preço relativo é determinado pela oferta e demanda relativa. Na realidade, essa é a determinação do preço do trigo, por exemplo, na Bolsa de Mercadorias de Chicago, que são divulgados diariamente ou a cada momento nos jornais. Aqui a gente pode ver, essa é uma foto que eu tirei do site Trade Economics, e aqui tem o preço de algumas das commodities. Aqui a gente tem a soja, o trigo, a madeira, o óleo de palma, leite. Então eu tenho o preço diário e até por minuto em plataformas que são livres, né? são free, e você consegue ver então a variação de preço, e essa variação de preço depende da oferta e da demanda. Tá? A gente simplesmente fez um exemplo da variação de X, do preço de X ou do preço de Y, ou variação de um dos preços e botou o outro como constante para poder analisar um modelo mais simples. Mas na economia real há uma variação de preço relacionadas à demanda e à oferta. A análise do impacto do comércio no modelo de fatores específicos começa com a observação de que o comércio altera o preço relativo dos bens em relação ao regime de autarquia, economia fechada. Para entender esse impacto, considera-se inicialmente um aumento proporcional dos preços de ambos os bens, X e Y. Esse cenário, embora eleve o salário nominal, não altera o salário real nem a produção, sendo análogo ao princípio de neutralidade da moeda, como vimos. Assim, o foco principal recai sobre a análise do aumento de preços relativos de um dos bens, o que causa efeitos reais na economia. Quando o preço relativo do bem X aumenta, a curva do valor do produto marginal no setor X se desloca para cima, elevando a demanda por trabalho e, consecutivamente, o salário nominal. Esse aumento atrai trabalhadores do setor Y para o setor X, resultando em um salário real menor em termos de bem X e maior em termos de bem Y. O impacto pessoal no bem-estar dos trabalhadores é ambíguo, como vimos, e depende dos seus padrões de consumo. Enquanto isso, os proprietários do capital específico do setor X se beneficiam e os proprietários do capital específico do setor Y são prejudicados, evidenciando como as mudanças nos preços relativos distribuem a renda entre os fatores de produção. Pois bem, pessoal, esse foi o conteúdo desse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Até o próximo ou até a próxima aula.